Olá, bom dia, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos começar o devocional, a qual a gente vai fazer durante 31 dias, falando sobre o livro de Provérbios. A gente vai fazer um devocional em cima desse livro, tá? Eu espero de coração que Deus possa vir falar ao coração de vocês, que possa vir a despertar em vocês a vontade, a curiosidade em querer estar na presença de Deus, em querer buscá-lo, tá? Lembrando que cada um tem uma maneira específica e particular de procurar a Deus no seu íntimo, no seu secreto, tá? Então, o devocional faz parte desse secreto que você busca, que você reserva uns minutos, umas horas, meio-dia, enfim, depende de cada um, depende da entrega de cada um, depende da vontade de cada um querer estar mais na presença de Deus, né? Lembrando que quanto mais a gente busca Deus, quanto mais a gente se dedica a Ele, quanto mais a gente procura Ele no secreto, mais Ele se volta pra gente, tá? Mais Ele se volta pra você em termos de atenção, tá bom? Então, que fica registrado que Deus age na reciprocidade. E quanto mais você der seu pra Ele, tá? Verdadeiramente, de todo o coração, mais Ele vai dar dele pra você, tá? Então é uma troca, né? Quando a gente não tem, né, um relacionamento com Deus ainda, quando a gente não tem essa particularidade de buscá-lo, né? A gente primeiro tem que provar pra Ele que a gente o quer na nossa vida, né? A gente tem que chamar a atenção dele, igual a gente faz com alguém, uma pessoa qualquer, uma pessoa qualquer, quando a gente não quer algo dela, a gente faz de tudo, né, para conquistar aquela pessoa, né? A gente quer a atenção daquela pessoa. Então é a mesma coisa com Deus, tá? Então, quanto mais você buscá-lo, quanto mais você se dedicar a Ele, quanto mais você querê-lo e provar para Ele a sua vida que você o quer, mais dele você vai ter para ti, tá bom? Então vamos começar sem enrolação, vamos lá. De antemão eu peço perdão, tá? Se eu errar alguma coisa com vocês, você achar que não é, enfim, não é dessa maneira, tá? Mas como eu falei, cada um tem sua particularidade e a tendência é que a gente venha se aprimorar cada vez mais, tá? E venha querer fazer o nosso melhor para Jesus, para Deus, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, antes de começar a ler a palavra, eu faço dessa maneira, eu oro e apresento esse momento a Ele, tá? O chamando, convidando para estar aqui conosco, tá bom? Então eu vou fazer uma breve oração pra gente abrir esse momento com Ele, tá bom? Então, Senhor, em nome de Jesus, eu peço a Tua presença nesse lugar, Pai. Pai, eu peço a presença do Espírito Santo aqui, que Ele venha falar aos nossos corações, Pai. Que Ele venha fazer parte desse momento conosco. Eu convido o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos estar aqui conosco, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra venha habitar e venha fazer diferença na vida das pessoas que estão assistindo, Pai. Que elas venham sentir a Tua presença, que elas venham ter uma disponibilidade no coração em querer estar contigo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu agradeço por esse momento e te apresento. Amém. Então, vamos lá? Então, olha só. O que é o Provérbios? Tá? Provérbios é um livro da Bíblia, tá? A qual ele é conhecido como o livro da sabedoria, né? Da prática da sabedoria, tá? Ele ensina, tá? Que não é que ele ensine, acho que o primeiro mandamento, né? O primeiro fundamento, né? Que nós temos que ter na nossa vida é o que nos conecta a Deus, né? Primeiro a gente tem que ter um temor a Deus, né? Deus é um poder sublime, supremo, acima de todo mundo, acima da terra, acima de todos os poderes, acima de todos os deuses. E nós temos que saber que existe sim um temor a Ele, tá? Um temor não é medo, mas sim é aquela situação que você respeita, entende? O medo
te faz você obedecer, vamos colocar assim. O temor faz você ter o respeito por uma pessoa, que no caso aqui é Deus, tá? E que você quer ele para tua vida, né? Então você tem uma temorização, um temor em relação a isso, tá? De querer fazer o certo, de querer ter disciplina, de querer buscá-lo, tá? Aquele respeito, tá bom? Então, aqui diz assim, ó, Provérbios é um livro de sabedoria prática, ensina a religião que está ligada aos problemas comuns da vida. Começa lembrando que para ser sábio é preciso primeiro temer ao Senhor. Trata também de assuntos moral, de bom senso e de boas maneiras. Os provérbios revelam a sabedoria dos antigos mestres israelitas sobre o que a pessoa sábia deve fazer em certas situações. Alguns provérbios são a respeito de relação de família, outros sobre comportamento nos negócios, alguns tratam da boa educação nas relações sociais e outros na necessidade de pessoas para saber se controlar. Entre outras coisas, eles ensinam a humanidade, a paciência, o respeito pelos pobres, a lealdade para com os amigos. Tá? Então, no livro de Provérbios, ele engloba muita coisa, entende? Então, é interessante você, quando lê, né, saber. Todo livro, eu não sei se toda a Bíblia é assim, mas todo livro, pelo menos na minha Bíblia é assim, ela relata um pequeno resumo do o que vai acontecer naquele livro, tá? Dentro da Bíblia. Então, a gente vai começar no capítulo 1. Eu vou colocar o óculos aqui porque eu tenho, enfim, eu não consigo enxergar de perto, né? Embaraça tudo, então eu vou colocar o óculos aqui, tá bom? Então, vamos lá. Capítulo 1. O valor dos provérbios. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Esses provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Podem também tomar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Esses provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo com que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Conselho para moços. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Meu filho, escute o que seu pai ensina e preste atenção no que sua mãe diz. Os ensinamentos dele vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou colar que melhora a sua aparência. Filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Eles poderão dizer, venha, vamos matar alguém. Vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Estarão vivas e com saúde quando as encontramos, mas nós acabaremos com elas. Acharemos todo tipo de riquezas e encheremos as nossas casas com coisas roubadas. Venha com a gente, que nós repartiremos o que roubamos. Filho, não ande com gente dessa laia. Fique longe deles. Eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. No entanto, esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. O que acontece com quem fica por meio da violência é isto, acaba sendo morto. Aviso da sabedoria. Escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, nos portões das cidades e em todos os lugares onde o povo se reúne. Ela está gritando alto assim. Gente louca, até quando vocês continuarão nessa loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos, repartirei a minha sabedoria com vocês. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando estiverem em dificuldade, eu virei, e quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade.
trazendo fortes ventos e dificuldades. Eu rirei quando estarei passando por sofrimentos e aflições. Então vocês me chamarão, mas eu a sabedoria não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando os corrigi. Portanto, receberão que merecerão e ficarão aborrecidos das coisas que fizeram. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas quem me ouvir terá segurança e viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Bem, isso aqui foi Provérbios 1, tá? Então, algumas pessoas provavelmente devem ter visto que a linguagem é muito específica, muito clara, né? Muito, enfim, objetiva. Eu vou mostrar minha Bíblia para vocês, tá? Essa Bíblia eu comprei ela com, aqui ó, edição para jovens. Eu comprei ela aos meus 18 anos, tá? Porque na época eu não tinha essa facilidade de entender a palavra, né? Então existe diversos tipos de tradução que você possa vir a se identificar. Então procure uma Bíblia a qual a tradução venha facilitar a tua vida em termos de interpretação, tá? Então, por isso que a linguagem dela é um pouco mais clara, né? Porque, enfim, jovens não têm tanto assim discernimento de espírito para poder entender, né, o que Deus está falando. Como é que eu fiz enfim, como que eu comecei essa lance devocional, tá? Eu faço dessa maneira, eu leio um capítulo, tá? E o que me chama atenção naquele capítulo é o que o Espírito Santo está querendo falar ao teu coração, tá? Por quê? Existem situações na vida de cada um aqui, tá? Que você está passando por um momento, tá? E aquele capítulo, aquele versículo que chamou mais a tua atenção, tá? É aquilo que Deus está querendo te mostrar, que você tem que melhorar, que é o caminho que você tem que seguir, é o caminho que você tem que ter uma sensibilidade maior para aquilo, tá bom? Então, aqui para mim, aonde ele diz aqui, né, que a gente leu um capítulo, porém dentro desse capítulo tem duas histórias, tá? Tem o conselho para os moços, né, e tem o aviso da sabedoria. A sabedoria aqui é Deus, tá, gente? Então ele avisa, né, que tanto no conselhos para os moços como no aviso da sabedoria, ele deixa bem enfático aqui o temor a ele, tá? Então, o temor a Deus é importante, porque quando a gente deixa, né, a gente não tem essa temorização a ele, a gente faz a nossa vida ser uma vida banalizada, né? A gente faz a nossa vida de qualquer jeito. Então, quando você tem um temor a um ser poderoso, né, que está acima do céu e da terra, enfim, está acima de tudo, e que tem o poder sobre todas as coisas, né, a gente freia, sabe? A gente faz assim, calma, peraí, se eu continuar por esse caminho aqui, não vai dar certo. Se eu continuar por esse caminho, eu vou quebrar a cara, tá? No português claro, tá? Então, vamos frear, né? Não é, tipo assim, foi o que eu te expliquei, não é o medo, é o temor, né? Porque você sabe que se você for por aquele caminho, fazendo aquele tipo de situação, você sabe que aquilo ali, tá? Vai te fazer mal. Porque quando a gente não tem temor a Deus, tá? A gente não tem temor à palavra dele, a gente banaliza mesmo, a gente não mede as consequências, entende? Então, aquele velho ditado popular, ou enfim, que também tá na palavra, a gente planta, a gente colhe o que a gente planta, né? Então, se a gente não tem temor a Deus,
se a gente não respeita a palavra dele, se a gente não tem algo que faz a gente frear, né? A gente faz as coisas e não mede as consequências. Lá na frente, a gente vai se perguntar assim, por que isso tá acontecendo comigo? Por que eu tô passando por esse tipo de situação, ou por que essa pessoa fez algo comigo? É porque lá atrás você não teve uma temorização na tua vida e faltou respeito, né? Porque a partir do momento que você trata mal uma pessoa, a partir do momento que você planta o mal para uma pessoa na vida de alguém, você está deixando de temer ao Senhor, entende? Porque você acha que você é dono da tua vida e que você faz o que você quer. E não é assim, tá? Deus existe, tá? Quando você faz um mal para uma pessoa, quando você faz um mal para alguém, você vai colher aquilo ali e você está mostrando para Deus que você é autossuficiente, entende? Que você não precisa dele. Então, por isso que ele fala aqui, né? Deixa eu achar aqui para você para falar. Só um instantinho. Por isso que ele fala aqui, então vocês me chamarão, mas a sabedoria, que é Deus, tá? Eu vou tirar a sabedoria e botar Deus. Então vocês me chamarão, mas eu, Deus, não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. Vocês não quiseram a mim, a Deus, e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Não aceitaram os meus conselhos, não prestaram atenção quando os corrigi, portanto receberão o que merecerão e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram, tá? Então, Deus chama essas pessoas que não temem, que não respeitam o próximo, que não faz o bem, de tolos, são pessoas tolas, porque tudo que a gente faz, tudo que a gente planta, tudo que a gente dá para o outro, a gente vai colher aquilo, entende? Eu lembro que antes do meu encontro com Jesus, né, eu sempre fui uma pessoa muito correta, tá? Mas independente ou não de ser uma pessoa muito correta, eu não tinha freio, tá? Então, muitas das vezes eu discutia com alguém, ou eu brigava com alguém e falava, eu falava assim, eu sei que eu vou colher isso. Eu sei que eu vou ter uma consequência disso, eu não me importo. Eu lembro que eu falava isso, tá? E quando Deus entrou na minha vida, quando Jesus verdadeiramente apareceu para mim, veio e me mostrou que se eu continuasse por aquele caminho, seria um caminho de destruição na minha vida, eu colhi essas consequências, tá? Eu paguei um preço muito amargo em termos de provações, entende? Eu tive essa consequência na minha vida. E ele me fez lembrar que lá atrás eu falei aquilo, entende? Então, quando a gente, né, a gente não tem o temor a ele, a gente não tem temor à palavra de Deus, tá? A palavra de Deus é uma palavra concreta, é uma palavra que acontece, é uma palavra que se concretiza, tá? Em algum momento da sua vida vai se concretizar, ou já se concretizou, algum momento você já teve falando assim, ai meu Deus, isso realmente, minha mãe falou isso, meu pai falou isso, minha avó falou isso, a palavra fala isso, entende? Então, em algum momento vai se concretizar na tua vida. Então, é importante sim você temer ao Senhor, é importante sim você ter respeito, tá? Pelo Evangelho, por Cristo, tá? Eu podia aqui ficar falando horas e horas dele, porque é muito bom falar de Jesus, falar de Deus, falar da palavra, mas eu quero que você capta, tá? Não sei se você consegue captar junto comigo isso, tá? Em termos de ler, né, e fazer esse devocional. Então, antes de finalizar o vídeo, eu quero mostrar algo pra vocês, tá? Pra vocês saberem que o intuito desse vídeo é também falar de Deus, falar, né, de Jesus, mas ao mesmo tempo também mostrar pra você o caminho, mostrar pra você o caminho de como fazer um devocional, tá? Então, por exemplo, a gente abriu o devocional, a gente orou, a gente entregou esse momento a ele, né? A gente convidou ele para vir fazer parte,
tá? Porque é importante se chamar a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai te dar discernimento de espírito para você poder ter uma interpretação melhor da palavra, tá? A gente leu o primeiro capítulo, né, para poder entender a palavra do que Deus quer falar conosco naquela hora, tá? E o que Deus falou no meu coração foi o fato do temor a Ele, tá? Foi o que eu falei, foi o que eu expliquei. Ele falou comigo através do temor para passar para vocês, porém, quando vocês começarem a fazer o devocional todos os dias ali, procurando Deus, procurando ter um momento com Ele, Ele vai falar no seu particular, tá? Como é que eu fazia o devocional? Como é que eu faço o devocional, tá? Eu vou dar apenas um exemplo, tá? Eu, Roberta, tô fazendo devocional, eu tô no livro de Apocalipse, tá bom? Então, é importante você, quando você fizer o devocional, não apenas ler, é importante você escrever o que você entendeu daquilo, tá? Então, por exemplo, eu uso um caderno, tá? Por exemplo, aqui, esse aqui foi um devocional que eu fiz, tá bom? E do que Deus me falou comigo na época, que é do livro de Apocalipse, no caso que eu tô, né, que a gente tá falando de Provérbios, eu peguei um caderno e escrevi o que eu entendi, o que o Espírito Santo falou comigo, tá? Então, isso é um devocional, tá bom, gente? Não é um bicho de 7 cabeças, não é algo assim, ó, de outro mundo, tá bom? É importante que vocês façam, é importante que vocês se dediquem, é importante que vocês leem, é importante que vocês procurem a Deus no seu secreto, tá? Lembrando que quanto mais você der de ti para Ele, mais Ele dará dele para ti, tá? Então, eu peço perdão pelo vídeo longo, acredito que os outros vídeos não vão ficar tão longos, porque esse eu precisava explicar o passo a passo, tá bom? Então, eu desejo que Deus abençoe vocês, tá? Eu vou fazer uma oração de fechamento, tá? Pra gente agradecer esse momento com Ele, ok? Então, Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento contigo, Senhor, por esse devocional na tua presença, Pai. Pai, obrigada por falar o meu coração, obrigada por falar o coração das pessoas que estão assistindo. Senhor, que elas venham ter mais intimidade contigo, que elas venham querer ter mais vontade em querer te buscar, mais vontade em querer estar na tua presença, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu agradeço mais uma vez a tua presença na minha vida. Senhor, obrigada por ser o meu Senhor, o meu Deus, o meu Pai. Obrigada, Jesus, por tudo e por todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que vão assistir esse vídeo, Senhor. Abençoa a vida de cada uma delas, Senhor. E que o devocional venha fazer parte da vida delas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que cada pessoa que está assistindo venha ter uma vida abençoada por Ti, venha ter uma vida, Senhor, aonde elas possam sentir a Tua presença, Pai, e venham querer despertar no coração dela a semente que foi lançada, Pai. Senhor, em nome de Jesus, entrego cada vida nas Tuas mãos. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, a proteção sobre a vida de cada uma delas, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Tá bom? Fique com Deus, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês, que o devocional venha fazer parte da vida de vocês e que vocês venham ter uma vida próspera, uma vida em abundância, uma vida na presença de Deus. Lembrando que Ele é a prosperidade, lembrando que Ele é o caminho, tá? Lembrando que Deus é a chave que abre todas as portas, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem na paz. Tchau, tchau.